Fala galera, vamos falar uma coisa importante aqui, vamos falar sobre a regra dos 9, que é uma dúvida que muita gente tem e a gente vai falar um pouquinho sobre ela até para solucionar o pessoal aí da urgência e emergência e tal. Vamos começar partindo do seguinte pressuposto. Para que serve a regra dos 9? Moçada, quando nós pensamos num paciente queimado, nós temos que classificar a queimadura primeiro em relação à sua causa, em relação à sua profundidade, tá? Porém, uma coisa que é muito importante dentro desse processo de classificação da queimadura é a sua extensão. Conforme nós determinamos a extensão da queimadura, ou seja, se a minha vítima ela é um pequeno queimado, um médio queimado ou um grande queimado, é que nós conseguimos determinar se aquela vítima é uma vítima de alta gravidade ou de baixa gravidade. E, obviamente, também dentro desse contexto, não só causa, não só extensão, não só profundidade, mas também local. Obviamente que é melhor eu ter 20% de área corporal de membro inferior, por exemplo, membros inferiores e abdômen, do que eu ter, por exemplo, tá, 5% de face, que pode ter comprometido, por exemplo, via aérea. Então, queimadura é uma análise muito complexa. Então, quando nós pensamos assim, para que serve a regra dos 9, eu diria para você de uma forma muito sintética que a regra dos 9, ela serve para avaliar a extensão de queimadura, principalmente no pré-hospitalar, para você encaminhar a vítima até o hospital. A partir do momento que essa vítima estiver dentro de um centro de queimados, serão utilizadas outras regras para avaliar a extensão dessa queimadura, que não vem ao caso agora. Mas, então, dentro do suporte, seja o suporte básico, seja o suporte avançado de vida, no pré-hospitalar, a regra dos 9 tem grande importância para a avaliação da extensão de uma queimadura. E como é que se faz isso daí, professor? Tá? No adulto, nós pegamos aqui, ó, vamos até trocar de cor aqui, ó, nós pegamos aqui, tá? 9% cabeça e face, 18%, tá? A frente, ou seja, todo o tronco, a parte da frente, 18%, a parte de trás, mais 18%, 9% cada membro superior, tá? Anterior e posterior, 9%, ou seja, 9% seria 4,5%, né? A face posterior, 4,5% a face anterior. 18% cada membro inferior, ou seja, se dividirmos aqui, já eu falo dessas divisões, prestem atenção, 9%, 18%, tá? O tronco na parte anterior e 18% a parte posterior, 9% o membro superior inteiro, 18% o membro inferior inteiro e 1% a área genital, independente do tamanho, tá? Se o caboclo for pipizinho, é 1%, se for pipizudo, é 1% do mesmo jeito, tá? Não tem uma mudança, falar, nossa, eu conheci o Carlos, aí o Carlos acho que teria que ser uns 4%. Não, não é. Seja o pipizinho, seja pipizudo, é 1%, é isso que vai somar, tá bom? Para não esquecer, beleza? As divisões, gente, preste atenção. Isso, quando eu preparava a prova para concurso, era aí que eu pegava a galera. Eu tenho que lembrar o seguinte, moçada, ó. Primeiro, se a pessoa fala que teve uma queimadura na perna direita, eu tenho que lembrar que anatomicamente, perna é do joelho para baixo, tá? É do joelho para baixo. Isso aqui é perna, ó. Isso é perna. Do joelho para cima é coxa. O membro inferior, ele é formado pela perna e pela coxa. Entenderam isso? Então, se eu digo que a pessoa queimou o membro inferior direito, tá? Ela queimou 18%.
Se ela queimou a perna direita, ela queimou em tese, no meu cálculo rápido, 9%. Prestem atenção. Só que a perna, por exemplo, ela tem a sua face anterior e a sua face posterior. Então, se eu disser que a pessoa teve uma queimadura na face posterior da perna direita, a face posterior da perna direita, ela é dividida assim, ó. O membro inferior direito tem 18%, a perna tem 9%, a face posterior tem 4,5%. Então é assim que eu faço o cálculo. Não podemos nos esquecer disso. Eu, por exemplo, quando eu bolava, uma vez eu bolei uma prova para um concurso que pegou muita gente, que eu falei o seguinte, ó, o paciente ele teve uma queimadura em hemitórax esquerdo. Então o que acontece? Ó, todo o tronco hemitórax esquerdo anterior. Então, ó, todo o tronco, a parte anterior tem 18%, perdão, tá? Só o tórax tem 9%, todo o tronco. Tronco é formado por tórax e abdômen, né? Se eu falar que ele teve uma queimadura em hemitórax direito, por exemplo, tá? Eu tenho que lembrar que hemitórax, hemicorpo direito, hemitronco direito seria em toda essa parte do tronco. Hemitórax direito é só do diafragma para cima. Então pense comigo aqui, ó, 18% inteiro, 9% só o tórax, 4,5% o hemitórax direito. Então, prestar atenção nisso, tá bom? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com braço e antebraço, não é? É 9% tudo isso daqui. Se eu disser que o paciente teve uma queimadura no braço direito, eu estou falando de 4,5%. Se eu disser que o paciente teve uma queimadura na face anterior do braço direito, ele teve uma queimadura de 2,25%. Ou seja, o membro superior direito, 9%. Só o braço, 4,5%. A face anterior ou posterior do braço, 2,25%. Entenderam isso? Tranquilo? Beleza. Fechou. Morreu o lagarto. Tá? Aqui, ó, criança. 18% cabecinha. 18% frente e verso. 18% verso, ou seja, posterior, verso é o outro lado da criança. Tá? 9% cada membro superior e 14% cada membro inferior, tá bom? Professor, mas como é que eu vou saber para fazer isso? Você tem que decorar, filho, tá? Tem coisa que você tem que decorar. Obviamente que eu não preciso dizer que por se tratar de um percentual, a soma deve sempre ser 100%, obviamente, né? Beleza, moçada? Vamos agora trabalhar uma questãozinha aqui, ó. Uma vítima que sofreu queimaduras em tórax anterior, abdômen anterior e membro inferior direito, qual o total da extensão da área queimada? Moçada, questão super simples. Questão super simples. Vamos pegar aqui cada área aqui, ó. Tórax anterior, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Tronco, 18%. Tronco é dividido. Diafragma para cima é tórax, diafragma para baixo é abdômen. Então, ó, se é todo o tórax anterior, quanto foi? 18. Se é tórax e abdômen, se é só tórax, 9%. Mas ele queimou o abdômen também, ó. Ele queimou o abdômen também. Então, se do diafragma para cima anteriormente é 9, do diafragma para baixo também é 9. Não é isso? E o membro inferior direito. Galera, membro inferior direito significa que ele queimou coxa, perna e pé, face anterior e posterior. Então, ele teve uma queimadura de 18%. E aí é só somar 9 com 9, 18 com 18, 36%. Ou seja, alternativa B, tá? A pessoa teve 36% da área corporal queimada. Beleza? Só para relembrar,
No mais, um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.